Nós somos totalmente dependentes de Deus em 3 pontos. Primeiro, Ele nos deu a capacidade de trabalhar. Criou o jardim e colocou para que nós o cultivássemos. Mas acompanhe a leitura que nós podemos fazer. Gênesis 2, versículo 15. Diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Percebe, meus queridos, a capacidade que nós temos de cultivar? E eu estou só repetindo o argumento que eu usei anteriormente. E eu penso que o nosso tempo está curto. Deixe-me passar para a total dependência do Criador. Primeiro, Deus nos deu a capacidade de cultivar, de produzir, de criar. Mas nós somos totalmente dependentes da alimentação. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim. Deuteronômio 8, 17 e 18. Olha o que a palavra de Deus diz. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele quem lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deus deu a capacidade de trabalhar, Deus quer que nós trabalhemos. É o engodo, essa ideia de que o trabalho é a condenação pelo pecado. Não! Desde o começo, Deus produziu um local, um ambiente para que o ser humano trabalhasse. Agora, qual é o problema? É que muitos colocam a sua identidade no seu trabalho. A coisa é tão profunda que as pessoas dizem assim: se eu perder esse emprego, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Se eu perder esse lugar no meu trabalho, essa promoção, eu não sei mais o que acontecer. Não pode ser assim, gente. O Deus que lhe criou, Ele lhe dará a capacidade de você suportar, inclusive, essas perdas. E aí, quem está aqui já foi demitido, já ficou desempregado, sabe o quanto é duro. Eu lembro-me que eu fiquei noivo da irmã Auriélia, o único noivado que eu tive, graças a Deus. Aquela expectativa, não é? Fiquei noivo, coloquei a aliança. Meus irmãos, parece mentira. Na mesma semana eu fui demitido. E aí uma pessoa chegou, eu já estava arrasado, uma pessoa chegou e disse assim: por que eu não deixei isso, o dito pelo não dito? Vamos esquecer isso. Oh, meus irmãos. Mas o Deus em quem nós cremos, cuja identidade está nele, é quem faz com que você possa suportar e superar essas adversidades. Então, queridos, lembre-se que somos totalmente dependentes de Deus para a alimentação, para o básico, para a comida. Fotossíntese, até onde eu sei, precisa de sol e de chuva e de água. E não dá para fabricar água. Segundo, nós também somos totalmente dependentes de Deus nos seus planos. Desculpe, nos nossos planos. Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 15. Diz assim: ouçam agora, Tiago 4, 13. Vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto e aquilo. Amados, os planos são feitos por nós, mas dependem do Senhor.
Não é errado fazer plano. É errado não planejar. O que é errado? Você colocar totalmente a sua confiança no seu plano. Porque pode dar errado. Imagine as pessoas que planejaram durante 2, 3 anos um casamento. 2019 é o ano do casamento. Juntou todo o dinheiro e as economias para se casar em dezembro de 2019. Não rolou. Fomos atropelados por uma pandemia. Ah, não, em janeiro a gente se casa. Não rolou. Ou seja, planeja, economize, mas não perca a sua paz, a sua vida, se o negócio der errado. Tem pessoas que planejam tudo nos mínimos detalhes. Uma viagem. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí, de repente, acontece de uma pessoa adoecer e você não poder viajar. A pessoa fica arrasada. Parece que o mundo... Passa a ver o mundo em preto e branco. Ela está no colorido doido. Eu vou tirar essas fotos, vou fazer isso, vou postar isso aqui no Instagram. Todo mundo vai ver que eu estou bem. Aí acontece o inesperado. Você sai do colorido para o preto e branco num tipo. Não pode. Planos podem dar errados. Ai, como dão? Sabe qual é o nosso problema? É que nós achamos que só está na bênção, ou vou melhorar, como diria mamãe, só está na bênção se der tudo certo. Só está na vontade de Deus se der tudo certo. E às vezes está na vontade de Deus, mas dá tudo errado. Você já parou para pensar que Deus pode lhe quebrantar, Ele pode lhe humilhar, Ele pode querer disciplinar você? Não. Não, pastor, mas está dando tudo errado na minha vida. Deus deve estar me castigando. Não, nem sempre. Então, queridos, somos dependentes também dos planos. Senhor, nós queremos muito, muito, muito alugar aquele terreno. Nós queremos muito fazer essa viagem. Queremos muito, Senhor, passar no Enem. Mas se não passar, me dê a veracidade, a saúde, a confiança para continuar crendo, porque meus planos não diz quem eu sou. Quem diz quem eu sou é o meu Criador. Terceiro, somos totalmente dependentes da questão das habilidades. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Diz assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Queridos, essa competência, essas habilidades que nós recebemos não deveria gerar em nós orgulho. Pelo contrário, deveria gerar gratidão. Mas eu escuto muitas pessoas, e para minha tristeza já ouvi muitos crentes falando. Eu atribuo isso a uma certa infantilidade. Quando a pessoa diz assim, eu consegui sozinho. Consegui sem a ajuda de ninguém. A criança que faz isso. Você viu uma criança andar de bicicleta? Quem foi que lhe ensinou? Ninguém. Miserávelzinho que não viu o pai correndo atrás dele, a mãe, o avô, normalmente o avô. A criança que disse, aprendeu tudo sozinho. Nós dependemos dos outros, sim, queridos. Qual o problema da teologia do coaching? É que insiste que a vitória está dentro de você. Não podia ter nada mais anticristão do que isso. A vitória não depende de você. No máximo, a gente pode atribuir aí 50%. Depende do Senhor, no final das contas. Por último, somos totalmente dependentes de Deus na questão da fragilidade física. De muitos textos que eu consultei, eu optei por esse aqui. Salmo 90, versículo 10, diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80, para os que têm mais vigor. Abre parênteses, pastor Lacerda. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa.
e nós voamos. Eu, conversando uma vez com uma ex-ovelha que tinha mais de 80 anos, ele disse para mim: pastor, não é bom envelhecer. Dói, como dói? Dói tudo. A gente acorda com dor, a gente vai dormir com dor. Não é bom. Mas isso não quer dizer que eu não seja grato a Deus pelos anos que Ele me deu. Queridos, nós deveríamos pensar na nossa fragilidade. Tem um grupo de pessoas aqui hoje conosco que nunca pensaram nisso, na fragilidade do seu corpo físico, mas acredite, basta ler Eclesiastes capítulo 12. Um cara como eu, que estou com 44 anos, eu já subi a escada do tobogã. Agora é só descida, meus irmãos. Nós não gostamos de ser dependentes, queremos autonomia. A nossa dependência de Deus deveria gerar uma gratidão muito grande. Então, queridos, respondendo à pergunta, quem sou eu? Um ser criado. Totalmente dependente do Senhor. E eu listei aqui as coisas mais básicas da vida. Alimentação, os nossos planos, as nossas habilidades e fragilidade física. Agora, quem sou eu como cristão? E aí eu uso por base a ideia de você poder afirmar assim: eu sou uma nova criatura. E aí, ao dizer isso para alguém, dizer o primeiro ponto, quem eu sou? E você diz assim: eu sou uma criatura, um ser criado. Todo mundo já sabe, isso aí é crente, crê em Deus. Mas quando você diz, ponto 2, eu sou uma nova criatura, dependendo de quem esteja ouvindo, vai dizer assim: como assim, mano? O que é que significa isso? E aí eu uso por base um texto de Romanos, capítulo 12, e eu vou pensar alguns versículos aqui. Desculpe, Romanos, capítulo 5, e eu vou ler o versículo 12, talvez o versículo 17 e 18. Vamos lá devagarzinho. O que acontece nesse capítulo 5? Paulo mostra que existe duas comunidades. Existe dois tipos de povo. Existe um que é caracterizado por uma vida adâmica e o outro que é caracterizado por uma vida em Cristo. Versículo 12. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O texto não diz o nome. O versículo 12 não diz. Mas está falando de quem? Nós que já lemos a Bíblia assim umas 2 vezes. É claro que está falando de Adão. Apesar de não mencionar, é muito óbvio. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. O pecado não teve a sua origem quando Adão pecou. Mas aqui na terra teve origem quando Adão pecou. E a teologia vai chamar isso de o pecado original, e Adão passou agora a ser o homem, o Adão, ele é o representante da humanidade sem Cristo. Quando Adão pecou, o texto diz que entrou o quê? Pelo pecado? A morte. E os irmãos aqui já estão carecas de saber que existem 3 tipos de morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Adão pecou, no momento em que ele pecou, essas 3 mortes passaram a existir. Morte no sentido de separação. E aí Paulo prossegue seu argumento dizendo assim: assim também a morte veio a todos os homens, porque todos
pecaram. Eu sou pecador, tu és um pecador, porque Adão pecou. De Adão para cá, toda a humanidade nasce com uma tendência pecadora. Aliás, o salmista vai dizer que nasce em pecado. Todos. O único homem que tinha a possibilidade de não pecar era Adão. Os demais, depois dele, todos eles não podiam mais não pecar. É assim o argumento de Agostinho. Então, queridos, o que acontece? Por causa de Adão, todos nós somos pecadores. Ele é o representante. Versículo 19 diz assim: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, esse um só homem quem foi? Adão. Muitos foram feitos pecadores. Aí veja a comparação e o contraste. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Versículo 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele resume bem esse texto, que é difícil de compreendê-lo. Ele diz assim: olhe para Adão e enxergue a si mesmo. Você, embora nada tivesse feito, foi declarado pecador. Olhe para você mesmo em Cristo e veja que, embora você nada tenha feito, é declarado justo. Esse é o paralelo. Somos adâmicos por natureza, por criação, mas somos cristãos por novo nascimento. E aí vem a grande tese de Paulo, 2 Coríntios 5,17. Quem souber pode dizer comigo: aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas e tudo se fez novo. São dois reinos: ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Ou você está em Adão e sofrerá as consequências de uma vida adâmica, pecado, culpa e morte eterna, ou você está em Cristo e recebe as consequências de graça, perdão e vida eterna. Quem sou eu como cristão? Eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Como alguém recebe a nova identidade? 3 coisas. 2 coisas essenciais e uma muito importante. Primeira dela, arrepender-se. O arrependimento é o início para um novo relacionamento com Deus. Só que no imaginário de quem não é crente, arrepender-se é eu fazer uma lista de pecados. Aí ele começa: eu nunca matei, eu nunca roubei, logo eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Mas você já mentiu, você já desobedeceu, você é acusado do pior pecado que pode existir. Alguém que acha que não depende de Deus para se salvar. Alguém acha que com sua própria força vai salvar-se a si mesmo. Então, se você puxa no seu imaginário e acha que não tem pecado, homem, mulher, peça perdão a Deus, pelo menos por esse, que você vai ser condenado por esse pecado. E achar que você pode salvar a si mesmo. Segundo, primeiro arrepender-se, depois crer em Cristo. E é interessante, queridos, que não é o tamanho da fé que vai salvar você, mas o objeto da fé. A nossa fé tem um nome. A nossa fé é uma pessoa, chama-se Jesus Cristo. É crer em quem ele disse que foi. Ele disse que era Deus. Eu e o Pai somos um. É crer na sua mensagem. Eu sou o caminho,
a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É crer. Isso é que nós chamamos de fé. E por último, para você receber essa nova identidade, arrepender-se, crer em Jesus. Indispensável. O outro, que é muito importante, compromisso com a comunidade. A identidade cristã é composta de uma parte individual. O meu coração, eu creio que Jesus é Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Mas é composta por uma segunda parte. A parte coletiva. Eu professo isso publicamente. Eu não escondo de ninguém que eu sou cristão. E isso é ilustrado no batismo. E agora, essa comunidade faz com que você cresça no exercício do arrependimento diário, na fé, na prática de muitas outras coisas. Quer saber quem você é como cristão? Viva na igreja. Vai saber. Lembra do conceito antropológico? Do contraste, de olhar que o outro é diferente, mas mesmo assim nós convivemos? Queridos, algumas lições. E para essas lições, na tentativa de ser mais prático, eu coloquei assim, eu vou usar uma divisão feita por Tim Keller, no seu livro O Deus na Era Secular. Ele diz que tem 3 caminhos para a identidade. Primeiro, olhar para fora de si. Buscar a sua identidade com base no seu papel na sociedade. Ah, eu sou médico, eu sou professor, eu sou pai. Só que o que acontece? O chamado senso do eu, essa parte da pessoa que não muda, esse núcleo, é algo tão intrínseco que eu preciso do outro para saber quem de fato eu sou. Querido, sem o outro, sem o meu irmão, sem o meu próximo, não vou conseguir. E é muito triste aquelas pessoas que só olham para fora de si, porque ela pode sofrer da síndrome do impostor. O que é a síndrome do impostor? É o cara que as pessoas depositam uma expectativa tão grande que ele acha que ele não tem a capacidade de... que essas pessoas estão dizendo que ele tem. Eu acho que todos nós em algum momento já pensou nisso. Eu lembro que quando eu entrei no curso de História, primeiro semestre, uma das primeiras aulas, aula de antiguidade, idade antiga. Aí o professor me reconheceu, pastor, tudo bem? Ele, tudo bem. Aí, pastor, você não queria dar aula não para mim sobre a história dos Hebreus? Sim, rapaz, eu dou. Aí você pensa, só calor. Aí nesse dia eu sofri da síndrome do impostor. Ele depositou a confiança, mas eu pensei, será que eu sou capaz mesmo? Então quando você desenvolve a sua identidade somente olhando para fora de si, você pode ser esmagado por uma percepção que o outro pode ter que é errônea ou não. Então o outro não te define. Então por que é que quando o casamento acaba de algumas pessoas, o mundo desaba? Porque a sua identidade está baseada fora de si, no outro. Eu estava assistindo Guardiões da Galáxia 3 e o Will, é o nome dele? Ele disse para a Gamora assim, você era tudo para mim. É bonito, é romântico, mas é desastroso. Eu amo aquela pessoa, você já sabe quem é. Eu a amo. Tudo a minha força, eu a amo. Mas a minha identidade não pode estar nela. Porque ela pode vir a me decepcionar. E aí você bota, estou usando o exemplo de marido, mas você pode botar filhos, você pode botar pastor, líder. Não, a sua identidade, o outro não pode definir quem você é. Quem define é o Senhor. Se você é uma nova criatura, ainda que o seu casamento acabe de uma forma trágica, você não sucumbe. Você vive o luto, mas você não sucumbe. Segundo,
A segunda forma de definir a identidade, olhar para dentro. É complicado ter a identidade com base nos próprios desejos. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Quer ver uma crise terrível? Estamos falando para jovens, né? Casar ou investir tempo na carreira? Olha, duas coisas muito importantes, mas veja a crise. E agora, você tem que decidir. Será que você precisa decidir isso mesmo? Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Queridos, é tão complicado esse negócio de você olhar para dentro e descobrir a sua identidade, porque é muito semelhante a olhar para fora. É esmagador isso. E antigamente era muito fácil resolver. Por quê? Você era pai, você era trabalhador e acabou. Hoje não. Hoje você tem que ser um super pai. Hoje você tem que ser um super amigo. Você tem que estar sempre na dimensão do super, porque se você não for, você é um fracasso. Gente, isso é esmagador para uma pessoa só. A gente não consegue. Por último, olhar para cima. É entender que Deus se importa com você, uma vez que você agora é uma nova criatura, mas principalmente que você se importa com o que Deus diz. A nossa identidade está ligada ao fato de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos seres criados dependentes de Deus. O pecado nos afastou, mas Cristo nos adotou pela graça e nós somos filhos. A nossa identidade está baseada em Cristo. Lembra das habilidades que Ele nos dá? É para a glória dEle, não é para a minha glória. Então, queridos, devemos olhar para cima. Queres construir uma identidade cristã autêntica? Uma vez que você agora é novo, que você é convertido, é nova criatura, olhe para cima. Leve a sério aquilo que Deus diz. E com certeza, você não vai ser esmagado pelo de fora, você não vai ser esmagado de dentro para fora, porque tem muita gente que, apesar de Cristo já ter perdoado o pecado, ele não se perdoa, porque ele quer estar no lugar de Deus. Conclusão. Quem sou eu? Essa pergunta precisa ser respondida de forma que somos criaturas dependentes de Deus. Fomos feitos novas criaturas pela fé em Cristo Jesus. Quero concluir com uma palavra do Kevin DeYoung. Ele diz assim: quando as pessoas dizem, relaxe, você nasceu assim, ou pare de tentar ser alguma coisa que você não é e seja você mesmo. Deus quer, sim, que você seja fiel a você mesmo. Mas o você a que ele se refere é o você que, pela graça de Deus, foi transformado. Não é o você adâmico, mas é o você em Cristo. Aplicação. Quem sou eu? Essa pergunta eu acho que vocês já podem responder. Agora as demais ficam para reflexão. Quem eu quero ser? Quem as pessoas querem que eu seja? E por último, quem Deus quer que eu seja? Que Deus em Cristo nos abençoe.